Oi, gente. Só para que vocês tenham uma noção 100%, né, do que a gente está fazendo durante as aulas, ontem eu comecei esse projeto em sala. Não deu para a gente avançar muito, mas o objetivo é criar uma composição de um cartaz para alguma série. E é uma série totalmente fictícia do Escritório 66. Eu utilizei alguns assets, né, algumas imagens para a gente começar a realizar essa composição. E a gente está bem embrião, né, bem aqui no início do projeto, onde temos o fundo do Brooklyn, a imagem dele, e aí a gente começa a realizar a correção de cor, e aí depois eu vou caminhar para modificar cores, né, que são as cores da calça, da camisa, para tornar o máximo possível essa composição harmônica em relação a todo o contexto aqui do projeto, tá bom? Então, a ideia do projeto final é a gente conseguir chegar num resultado similar a isso aqui, tá bom? Escritório 66, unidos na loucura de uma baia qualquer, uma série sobre escritório, tá? Sobre trabalho tóxico, por aí vai. Mas vamos lá. Visto isso, tá? Eu vou só dar uma reforçada. Desculpa minha voz, porque eu tô numa gripe absurda. E eu vou dar uma reforçada rapidamente, só por conta dos problemas que a gente tem, né? De máquina e etc. Que começar, né? Como que a gente começou o projeto? Eu vou arrastar para cá a imagem, ou o meu tá em inglês, mas eu vou falando em português, tá? Arquivo, abrir, e aí você busca no teu computador onde você fez o download da tua imagem aqui. Bom, tenho a imagem desse rapaz aqui. O que eu quero fazer? Eu quero recortar ela. Só que eu quero recortar ela de maneira não destrutiva, né? Tudo que a gente fizer, eu quero poder mostrar como era o antes. Então, a gente vai vir aqui na nossa quarta ferramenta, atalho W, e você vai buscar pela ferramenta de seleção por objeto, tá? Aperta W e você vai clicar, pressionou, seleção por objeto. Essa ferramenta de seleção por objeto, ela seleciona um objeto qualquer, e esse objeto pode ser uma pessoa, tá? Como o meu computador tem placa de vídeo, etc., para mim é só passar o mouse, tá? Se você tiver um pouquinho de demora, faz o seguinte, ó, dá um clique, espera um pouquinho que ele vai realizar a seleção, tá? Pode tirar o mouse de cima que ele já vai realizar a seleção para você. A gente tem aqui uma seleção que é dar zoom, ó, Alt, pressionei mais o scroll, eu vou dar zoom, eu vou ver como que tá essa seleção, Alt, scroll, eu dou zoom out, né? Eu tenho alguns problemas aqui na minha seleção, de propósito, que aqui no painel superior, ó, eu posso deixar em adicionar, que é esse segundo, e aqui nos pedacinhos que não pegou, eu posso ir criando pequenos retângulos, pequenos quadrados de adição dessa seleção. Por que não pegou isso aqui, né, dos óculos, esse reflexo? Porque o reflexo desse óculos também tem o fundo branco, né? Então ele não conseguiu pegar. Beleza? Então fiz esse refino rápido desse reflexozinho do óculos. É legal a gente dar uma passada, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou refinar essa seleção. Então vou colocar aqui em selecionar a máscara, seleção em máscara, clicar nesse botão e vai ter uma coisa chamada refinar cabelo, tá? Quando eu refino o cabelo, é justamente para melhorar essa seleção do meu cabelo. Então, Refine Hair, ou refinar cabelo. Aqui eu tenho um modo de visualização, onde eu posso deixar ele em preto e branco rapidamente, para que eu mostre a você, ó, esse refinar cabelo, que ele consegue bem pegar esse fio a fio, tá? Depois eu vou vir aqui em opções de saída, no meu Output Settings, que são opções de saída.
clico e eu vou pedir aqui em opção de saída para que ele crie uma nova camada com camada de máscara. E vou dar um OK. Pronto, automaticamente ele já criou para mim uma nova camada. Essa camada eu tenho uma camada de máscara e automaticamente ele desliga aquela camada de baixo, tá? Carol, quais são as vantagens aí? Várias, né? Vantagem principal, isso aqui é uma camada não destrutiva, ou seja, se eu segurar o Shift aqui em cima, eu vejo como é essa camada depois, tá? Shift, eu volto. Se eu quero ver o que tem dentro dessa camada, Alt, eu seleciono ó, essa camadinha aqui. Alt, beleza. Uma coisa que até ontem, se eu não me engano, em uma das turmas, acho que foi a turma 2, turma B, né? Que eu chamo do tempo 2, um aluno, o Ângelo, falou comigo, né? Carol, mas tem uma bordinha ali me incomodando, né? Um detalhe que fica mostrando a borda do personagem, esse recorte que não está muito legal. Vamos fazer ser visto rapidamente isso que o Ângelo falou comigo? Vou pegar aqui uma camada nova, vou criar uma camadinha nova rapidamente, vou arrastar para baixo, tá? Carol, o meu não está igual ao seu. É porque é modular, né? Lembra aquilo que eu falei? Photoshop, ele é modular. Carol, não estou entendendo nada que você está falando. Entra lá em carolvulcão.com, curso gratuito. Você tem um curso inicial de Photoshop para você, tá? Onde, caso você queira fazer, depois é só falar, Carol, me vê o certificado de horas de atividade complementar que eu entrego. Porque lá a gente fala sobre o que vocês aprenderam nas aulas iniciais, de como que mexe na interface, de como mudar painel de lugar. Aqui eu vou repassar isso de maneira mais rápida, tá? Mas aqui o painel de vocês, o camadas, está bem aqui assim, tá? E aí, como é modular, ó, eu arrasto o meu camadas, que é o meu layers aqui em inglês, e quando ficar azul aqui, eu solto, tá? Eu trago canais para cá e caminho também, que é o meu path, tá? Eu deixo todo mundo aqui, é questão de gosto mesmo, tá? Então, se você estiver trabalhando com camadas ali no canto inferior do lado direito, não tem problema, tá? A única coisa é, cria uma nova camadinha aqui e arrasta essa camadinha para baixo do personagem. É só porque eu quero falar exatamente a questão que o Ângelo me perguntou, tá? Vou clicar aqui no preto e no branco, só para ficar preto e branco, e eu vou pintar essa camadinha de preto. Como que eu faço para pintar de preto? Ou Alt Del ou Alt Backspace. Backspace é a tecla que apaga texto, tá? Alt ou Alt Del ou Alt Backspace, a gente pinta com a cor de cima. E Ctrl Alt, Ctrl Backspace, a gente vai sempre pintar com a cor que está abaixo. Então, digamos que eu coloque aqui um amarelo mais escurinho aqui. Beleza, vou deixar um amarelinho assim, tá? Aí, como é a cor que está abaixo, Ctrl Backspace ou Ctrl Del, tá bom? Tanto faz, mas eu vou deixar preto. Então, para deixar preto, Alt Del ou Alt Backspace. E aí, quando a gente for colocar isso no nosso fundo mais escuro, sabe essa bordinha que tem aqui ao redor do personagem? Ela vai ficar um pouquinho marcada por conta do nosso tipo de recorte. Qual é a minha dica para melhorar isso de uma maneira mais prática, tá? É você selecionar o nosso personagem. Para selecionar o personagem, é Ctrl, cliquei nele. Selecionei. E aí eu vou vir aqui em Seleção, Modificar, e eu vou clicar em Contrair a seleção. Tem a Expandir e tem Contrair Seleção. Então, eu vou contrair. Se eu vou contrair, eu vou entrar com a seleção. Se eu vou expandir, eu vou aumentar a seleção. Eu quero entrar com essa seleção. E aí ele vai perguntar quanto que você quer contrair, né? Quanto que você quer entrar com essa seleção. Eu vou entrar, por exemplo, 1 pixel. E aí ele pega 1 pixel, pessoal.
ao redor de todo o meu personagem. Tá vendo essa borda branca aqui externa? Deixa eu mudar aqui para a ferramenta de seleção para não ficar selecionando, ó. Tá vendo essa borda daqui para fora, tá? É isso que eu quero retirar e tornar a minha seleção melhor, mais profissional. Beleza. Só que eu quero apagar isso, tá? Da minha máscara. Então, para eu apagar isso da minha máscara, sem danificar ali principalmente cabelo e etc. Porque se eu deletar, eu vou perder esses fios aqui de fora, tá? A gente faz o seguinte, a gente vai inverter a seleção, selecionar, inverter, ou Ctrl Shift I, beleza. Eu inverti a minha seleção, por quê? Agora a gente vai pegar a borrachinha, que o atalho é a letra E, borrachinha selecionada, você vai selecionar a tua máscara, tá? Como que eu mexo o tamanho dessa borracha? Ou nos colchetes, abre e fecha colchetes, ou clicando com o teu botão direito, você pode mexer no size, que é o seu tamanho, e no hardness, que é a dureza desse pincel, que é um pincel suave ou um pincel mais bruto, tá? Ou Alt, pressiona, mantém, botão direito do teu mouse, mantém, para cima e para baixo, a gente está mexendo na dureza, olha como é que ele está definido. E para um lado e para o outro é no tamanho. Por que ele está com transparência, Carol? Porque aqui em cima, ó, em opacidade, ele tem uma transparência. E aí eu quero apagar dessa minha máscara, tá? Só que eu vou vir na minha máscara, eu vou deixar aqui, ó, o branco, deixa eu só confirmar, exatamente isso, ó, branquinho, e ó, eu vou vir aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu inverti a máscara. Se eu invertir a máscara, eu só tô pegando o pra fora, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dar uma limpeza em todo o redor do meu personagem. E aí, para ser mais rápido, você pode, ó, Alt, aumentar aqui o tamanho. Não precisa fazer modo terapia, tá? O que eu quero preservar? Eu quero preservar o cabelinho dele, tá? Então, vou vir aqui. Mãozinha, mãozinha, hey, mãozinha, mãozinha. Então, cabelo preservado. Orelhitas, orelhitas. Opa, tirei um pouquinho ali daquele highlight do óculos. Dica, para inverter aqui para preto, para consertar. Aperta X, diga X, tá? X inverte e aí você volta com highlight. Tá vendo essa bordinha branca aqui fora? Dica, você pode diminuir um pouquinho a opacidade. Branco, né? Então, X, eu inverti. E você pode vir aqui dar uma amenizada, né? Dar umas pequenas suavizadas, apagando aqui. Eu tô fazendo, gente, tudo no mouse, tá? Tudo no mouse. Dando uma suavizada nessa aqui. Pronto. Beleza. Satisfatório. Para desfazer a seleção, Ctrl D de dado ou Select, cancelar seleção, que é o desselecionar. Pronto. Recorte feito. Isso que eu fiz, quando você levar isso para a imagem, vai melhorar aquele aspecto da transição da borda, tá bom? Próximo passo. Calma aí que deu um delay na minha cabeça. Arquivo, novo, arquivo novo. Eu vou criar um arquivo de impressão. A4, nosso cartazinho, lembra? Cartaz A4, né? Só o tamanho desse nosso template, e eu vou querer a nossa resolução menor, né? Por quê? Porque a gente não vai trabalhar com impresso, né? A gente vai trabalhar com um produto digital. Então, eu vou colocar aqui 150 pontos de resolução. 150 pontos de quê? Pontos por polegada, tá? Qualidade em pixels. Beleza? Vou dar um criar, né? Quando eu dei um criar agora, eu criei. Sim, pequeno gafanhoto. Então, vamos lá. Arrasta a imagem para cá, né? Eu trabalho com algumas telas aqui, ó. Uma tela aqui, outra tela aqui em cima, tá?
Então, por isso que você não está vendo a minha telinha aí. Mas a gente pode, ó, simplesmente, eu estou no Windows agora, tá? Então, a gente pode simplesmente abrir os meus documentos e arrastar a imagem para cá, para dentro, igual eu havia ensinado em aula. Alt Scroll, para que você consiga ver o todo da imagem. Alt, para a gente conseguir redimensionar. Ah, Carol, vai que eu tenha apertado, né, o Enter. Como que eu faço? Então, vou simular. Apertei o Enter. Como que eu faço para redimensionar de novo? Ferramenta de mover, atalho letra V. Você pode optar por deixar sempre isso aqui habilitado, o Alt Select, que sempre que você clicar ele vai selecionar a camada. E pode optar por deixar o transformação de controle habilitado, que sempre você vai visualizar isso aqui, tá? Ou editar, transformação livre, que o atalho é Ctrl T. Então, quando eu falar Ctrl T, é exatamente para você visualizar essa transformação livre aqui. Então, nessa transformação livre, eu vou redimensionar segurando o Alt, porque eu redimensiono para tudo quanto é lado. Então, beleza. Vou colocar aqui. Quando você julgar que tá ok, basta você dar um Enter. Beleza? Então, aqui, o nosso projeto, a gente tem uma imagem com um pouco de teto. É uma imagem do Brooklyn, em Nova York. A gente tem um pouco de teto, justamente para que eu possa usar, né, como um espaço para texto, né, para dispor todas aquelas informações, né, que eu mostrei ainda há pouco, né, todas aquelas informações ali. Eu até coloquei em cima da ponte para dar uma exaltada um pouco mais no meu personagem, mas vai sempre ficar a critério na hora da gente criar a própria composição. E analisei aqui, ó, eu tenho bastante asfalto até, mas eu tenho aqui aparecendo, né, esse sinal, a calçada. Então, essa imagem você pode buscar por deixar mais próxima ou mais afastada. Dessa vez eu vou deixar um pouquinho mais afastada, tá bom? Então, Alt Scroll. Beleza. Para a gente aproximar e para a gente afastar. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que trazer meu personagem para cá. Mas antes disso, eu vou ensinar a você renomear a camada. Tá? Então, renomear a camada, clica 2 vezes em cima do texto e vou chamar de fundo, ou BG, ou NY, né, de Nova York, Brooklyn, o que você quiser, tá? A gente sempre, na composição, a gente precisa pensar que pode ser que seja outra pessoa no futuro que vai trabalhar no seu arquivo, né? Quando você estiver numa equipe, por exemplo, pode ser que você entregue o teu trabalho para outro fazer alguma alteração. Então, o ideal é que a gente sempre mantenha isso de forma organizada. Bom, esse background aqui não é nada, então eu posso apagar. Ó. 2 cliques para desbloquear, e aí você vai dar um OK e pode jogar fora. Como que você joga fora? Ou aperta lá na lixeira, ou aperta Delete, a tecla, no teu teclado. Pronto, deletei. E como que eu trago o meu recorte para cá? O recorte, ó, você vai trazer a camada como um todo, tá? Por quê? Porque se você só levar a máscara, a gente só vai ter a máscara. Então, seleciono por aqui, onde eu tenho toda a camada, e vou dar um Ctrl C. Venho aqui e dou um Ctrl V. Isso é uma forma, tá? A outra forma é essa aqui, ó. É pegar essa camada, por aqui pode ser, ó, como se eu estivesse movendo, levar para o outro e soltar aqui dentro, tá vendo? Então, faça o que você achar melhor. Tá vendo que a transformação livre está ativada? Tira o zoom para você ver o que você está fazendo, né? Alt Scroll, ferramenta de seleção, ó, Show, Transforme Control ou mostrar controle de camada, tá habilitado, ou atalho Ctrl T, e você vai redimensionar essa camadinha. E o que acontece com esse nosso personagem? Ele não está
em nenhum momento ele está o quê? Com o mesmo tom da composição, né? É nítido que a cor dele é totalmente diferente da cor do nosso fundo, tá? Então, qual o meu objetivo aqui com vocês? É compor. Então, para a gente compor, a gente precisa aprender a regular a cor, tá? Para não ficar mexendo sem querer, você pode, bloquear. Então, camada, eu quero bloquear Nova York. Então, selecionei, apertei o cadeado. Aqui, eu vou chamar de, sei lá, veio na minha cabeça porque eu estava conversando com o rapaz aqui agora. Então, beleza. O Patrick, que é o nome desse ator, ou pode chamar a camada de ator, tanto faz, a gente vai precisar corrigir a cor dele, tá? Então, para que eu corrija a cor dele, eu vou precisar adicionar uma correção de cor. Como que eu adiciono uma correção de cor? Eu quero adicionar correções que são não destrutivas, ou seja, eu dormi, acordei, achei uma porcaria, eu vou poder consertar. Então, jamais a gente vai vir aqui em imagem, ajustes e corrigir cor por aqui. Jamais, tá? A gente vai corrigir cor não destrutiva. Então, a gente vai vir aqui por baixo, em ajustes, no mesmo local que você tem as suas camadas. Então, nesses ajustes aqui, você vai buscar pelo curves ou curvas, se você usa programa em português. Então, curvas, adicionei o meu curvas. Carol, meu propriedade está aqui, né? Não tem problema. Eu estou arrastando ele para cá, só para que eu possa explicar melhor, tá? Tá vendo que aqui tem até um retângulo em volta da imagem? Eu vou vir aqui rapidamente na imagem, Vou pegar a borracha, atalho letra E, na máscara, vou aumentar Alt, tá? Com o botão direito do mouse ou clica com o botão direito e mexe no Size. E vou botar aqui a opacidade. E, Carol, se não estiver apagando é o quê? É porque tá preto ali na borracha. Então, vou retirar essa linha. Opa, acho que apaguei um pedacinho do dedo, Ctrl Z. Ctrl Z, beleza. Tirando essa linha aqui. Dá um zoom. Pronto, foi. Agora sim, esse curvas, né, eu posso dar 2 cliques nele, que ele vai abrir o propriedades. O que acontece se eu mexer aqui direto? Ele está influenciando toda a minha imagem e eu não quero, então vou dar um Ctrl Z. Eu quero que as modificações que eu faça atinjam somente o personagem, o ator que eu chamei de Patrick. Então, eu vou querer afetar o curvas a ele. Então, você vai vir aqui e vai clicar neste botãozinho aqui para o ajuste afetar somente a camada de baixo. Ou segura o Alt entre uma camada e outra, que vai dar no mesmo. Vai ter essa setinha para baixo, tá? Alt eu posso clicar aqui e retirar, ou eu venho aqui, e adiciono. Se eu clicar de novo, eu retiro, tá? Então, agora, como eu tenho essa setinha para baixo, a minha correção de cor vai afetar somente ali. E aí você pode ir adicionando. O que eu estou mexendo aqui no RGB? Eu estou mexendo aqui no RGB numa coisa chamada histograma, onde eu tenho pontos de iluminação mais claro, meios tons e áreas mais escuras da minha imagem. Essa área aqui de ajuste, a gente está mexendo na nossa iluminação da imagem como um todo. Se eu quero retirar, por exemplo, um pouco de vermelho ou retirar um pouco de azul, eu posso entrar em canais, tá? Aqui, eu quero retirar um pouco de vermelho. Coisa que eu posso fazer. Opa, dá um OK. Dá um Ctrl mais aqui. Segure a barra de espaço, pressione barra de espaço e o teu botão direito do mouse, que a gente vai fazer a pan. Encaixei aqui. Você pode pegar essa mãozinha.
essa mãozinha, ela acha, por exemplo, eu quero tirar um pouco de vermelho. Se eu posicionar aqui, tá vendo o conta-gotas? Está vendo ali no nosso histograma que ele acha o ponto? Aí eu pressiono para cima e para baixo e eu retiro um pouco desse vermelho. Ele retira um pouco não só desse ponto, mas da imagem como um todo, ó. Deixei ele quase o Hulk, tá? Então, é sempre mais suave, tá? Então, retirei um pouco de vermelho do meu personagem. A gente está quase chegando nele do modo que eu quero realmente trabalhar. Depois serão outros ajustes, correção de cor da calça, da camisa e afins. Mas eu posso mudar de canal. Posso vir no canal do verde. Se eu retirar verde, cuidado, se eu retirar verde, eu vou jogar magenta, tá? Então, muito cuidado para não sair mexendo aqui aleatoriamente. Se você mexeu aleatoriamente, Ctrl Z, tá? Ctrl Z a gente volta atrás. Então, se você retirar demais, você vai deixar a imagem muito magenta. Ó, Ctrl Z, não vou mexer no canal do verde. Vamos ver se é legal mexer no canal do azul. Azular um pouquinho a imagem. Deixa eu dar um Ctrl menos para ficar aqui na imagem como um todo. Barra de espaço, botão esquerdo do meu mouse. Estou encaixando melhor aqui na minha visão. E aí eu vou avaliar se vale a pena jogar um pouquinho mais de azul ou retirar. Se eu retiro azul, eu estou jogando verde, tá? Se eu subo, eu estou jogando muito azul. Não é o que eu quero. Eu quero um pouquinho de nível de azul, ó. Um pouquinho só do nível do azul. Então, já tenho algo aqui mais interessante, ó, como ele era antes, como ele está agora, né? Se eu quiser mexer mais na luz, RGB, que eu afeto a iluminação como um todo, e aí eu posso mexer mais na iluminação como um todo, beleza? Então, tenho aqui mais ou menos aonde eu cheguei com os alunos na aula passada. Esse curves, clica 2 vezes no texto e vai ser do ator. Do ator. E deixa eu ver se eu falo mais. Vou ensinar só mais uma correçãozinha de cor, tá? Por exemplo, vamos ajustar a cor da calça. Para ajustar a cor da calça, eu vou pegar essa ferramenta aqui de seleção, só que eu não vou tocar no personagem, eu vou fazer assim, ó. Clico e arrasto para ele selecionar só o que eu quero aqui, que é a calça, tá? Mudo para a ferramenta de seleção, atalho letra V. E tá vendo que ele pegou aqui um pouquinho do que eu não quero ainda? Eu vou retirar isso aqui depois, tá? Mas agora, com essa seleção feita, a gente vai adicionar uma outra correção de cor, que pode ser, novamente, um curvas. E aí, esse curvas aqui, ele vai ser um curvas exclusivo, 2 cliques, da calça. Da calça. Então, tudo que eu fizer aqui vai afetar somente quem? O que eu fizer na calça. Então, achei que a calça está muito clara. Eu vou escurecer essa calça. Achei que eu posso mexer na tonalidade dessa calça. A gente pode mexer aqui na tonalidade. Ó. Mudei para o canal de vermelho. Se eu subo, tá vendo que eu vou deixar ela um pouco mais magenta? Canal do azul, daqui a pouco, canal do verde, tá? Canal do azul, que é o que eu quero. Então, aqui no canal do azul, ó, tô retirando um pouco aquele azulão da calça. Se eu puxar demais, eu vou esverdear a minha calça, tá? Então, puxei um pouquinho. Olha como é sutil a mudança, ó. Se eu desligar, ó, ligo, desligo. Bom, só que aqui nessa imagem, tá pegando bem um pouco aqui na camisa, ó. Alt, quando eu clico, tá vendo que pegou um pouquinho ali na camisa? Como que eu faço para isso não afetar? Basta você pegar atalho letra E, a ferramenta de borracha, aqui branco, reduz o tamanho da borracha, clica com o botão direito, pode mexer por aqui, ou Alt, botão direito para um lado e para o outro, para cima e para baixo, tá? Pode ser pequenininho aqui, e aí eu vou retirar
isso aqui, para não afetar. Mesma coisa, se você não quer que afete aqui, tênis, etc., você retira isso da sua seleção. Ah, não, eu quero que minha correção de cor afete ali o tênis. Então, a gente pode adicionar isso na seleção. Como? Inverte para preto. E aí você adiciona na seleção a parte do tênis. Ó, deu um Ctrl Z, tá vendo que está sem o tênis? Então, Alt para sair. É isso. Tá vendo? Tem uns highlights que eu quero retirar. Então, posso pegar aqui, ó, a luz. Tem bem aqui, mãozinha, uns tons mais claros que eu quero retirar. Mas se a gente fizer isso aqui, de mexer aqui, ó, para estourar ou retirar, acaba que a gente vai mexer na imagem como um todo e não vai ter muita precisão, tá? E aí eu vou ensinar uma outra dica para a gente tirar isso aqui da calça, essas iluminações, que é o seguinte, ó, eu vou pegar uma camada, ajustes de luz da calça, por exemplo. Vou pegar a ferramenta de pincel, atalho letra B de bola. O pincel, ele é como a nossa borracha, né? Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu mexo no tamanho. Os colchetes eu mexo no tamanho, assim como Alt para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, a gente também está mexendo naquela questão da suavidade desse pincel. Uma coisa legal do pincel também é, se eu clico com Alt, ele captura um tom. Ó, capturei Alt, cliquei aqui, tá vendo que ele capturou o tomzinho? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, Alt, capturei um tom. Aqui, calma que não vai ficar feio assim não. Pintando assim para fora para tirar um pouco dessa luz aqui, tá? Tirei essa luz, só que eu falei, não vai ficar feio assim, tá? Então, o que eu quero? Eu quero pegar essa máscara daqui e levar essa máscara para cá. E dizer, olha, eu só quero que você afete dentro da calça. Fora, eu não quero que você afete, para ele limpar essas rebarbas que estão aqui para fora, né? Então, ó, Alt, pressionei, arrasta essa máscara para cima. Aí. Alt. Vai perguntar se eu quero replicar camada de máscara. Você vai dizer que sim. Se não for, a gente faz assim, ó. Ao vivo e a cores. Ctrl Z. Uma edit. Curioso que não tá dando Ctrl Z. Tá vendo aqui? Inverte. Eu fiz besteira, o que eu fiz? Eu apaguei, né? Então, ó, inverti ali para branco para devolver o que eu acabei de fazer de errado. Porque meu Ctrl Z acabou de parar de funcionar aqui. Deixa eu só ajustar isso aqui. Pronto. Alt, sair. Coisas que podem acontecer quando eu estou gravando. Beleza. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Pronto, voltou. Era só um bug. Quando, porventura, você apertar a letra Q e a camada ficar vermelha, é porque você entrou no modo de máscara aqui embaixo, tá? Então, não sei o que aconteceu. Deixa eu fazer de novo, né? Para não parecer que só dá certo comigo, ó. Ctrl Z. Tinha parado aí alguma coisa de funcionar. Então,
Deixa eu apagar isso aqui para ficar feio, né? Delete. Então, ó, ficou feio de novo, tá vendo? Então, vamos lá. Pegar a máscara, Alt, arrasta aqui para cima. Só isso. Não sei porque que não tinha funcionado. Mas tá vendo que ficou ainda, ó, vou pegar o atalho letra B aqui, que é o meu brush, e eu tô com ele, Alt, cliquei aqui na cor, e eu tô com ele pintando, né? Alt, deixa eu arrastar pra aqui. Eu tô com ele pintando dentro dessa minha máscara, só que eu não vou pintar, tá? Muita atenção para corrigir. A gente não vai pintar dentro da máscara, a gente vai pintar aqui fora, tá? Se quiser fazer algum ajustezinho, a gente vai pintar por aqui e não dentro da máscara. Dentro da máscara a gente vai apagar ou adicionar uma área que ficou perdida, né? Eu quero a calça. Se eu quero adicionar o tênis, eu posso pegar ou a ferramenta na máscara, tá? Vai funcionar uma ou outra, ou de brush, que é o pincel, ou a ferramenta de borracha. As duas funcionam com branco ou o preto, tá bom? E o que ela vai fazer? Ela adiciona coisas ou ela retira coisas quando você inverte para o preto, tá? É isso que ela tá fazendo aqui, tá bom? Então, Alt, sair dela. Beleza, coloquei aqui, só que tá vendo que tá bem marcado? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o modo de mesclagem, tá? Só que, ó, modo de mesclagem, a gente tem o multiplicar, o modo de cor queimada, queimado linear, tá? Tô traduzindo meio que ao literal, mas não é para você decorar, é para você passar o mouse, tá? E ver qual resultado vai ficar melhor na sua composição em relação ao objetivo, que é retirar esse highlight, né, essa luz marcadona, mas não retirar o quê? As dobras da calça, tá? Então, vou deixar aqui o darker color, porque esse bloco que vai do lighten até o lighter color aqui, esse segundo bloco, terceiro na real, tá? Esse terceiro bloco é o bloco de iluminação. E aqui é um bloco de contraste, então é um bloco também de meio termo. Então, você vai analisar o que fica melhor para o teu projeto, tá? Eu vou deixar aqui esse daqui. E tá aí, ó. O resultado melhor que antes, né? A gente pode ainda mexer no tênis, mexer na camisa, mas eu acho que eu já falei bastante sobre essa imagem aqui, para o que é necessário a gente fazer até a próxima aula. Então, assim, uma oportunidade. Eu fiz isso só hoje, tá? Nem sempre eu vou conseguir sentar e gravar, porque eu estou deixando de fazer coisas aqui para gravar para vocês. Então, se você ficou com dificuldade na aula, esse é o teu momento, né? De pegar essa gravação e aproveitar que eu fiz a gravação e refazer ela várias vezes, né? Ir pausando, vendo o que você ficou com mais dúvida e ir refazendo até chegar nesse ponto aqui, onde eu parei, na nossa aula de ontem. Até no tempo 1 eu avancei um pouco menos, tá? No tempo 2 a gente fez coisinhas a mais, a gente já falou sobre correção de cor, mas aproveita que eu gravei e sana todas as suas dúvidas, tá? Sobre esse projeto aqui do escritório 66. Então é isso, até a próxima segunda.